A lua azul e o frio. Não, a lua azul e os templos. É sobre isso que eu volto para falar. Bom, você sabia que no campo mórfico existem 4 emanações templárias? E suas infinitas variáveis, obviamente, não? Então vamos conversar sobre isso. Dentro do campo mórfico existem 4 vibrações templárias que foram construídas ao longo da história da humanidade. Eu vou começar pelo mais famoso, que é o Templo do Poço. O poço já foi usado como escadaria iniciática e o poço mais famoso é o de Avalon. E é por isso que hoje nós usamos água de poço nos nossos espelhos. A magia do poço é a magia vermelha, é a honra sobre todo o processo encarnatório na Terra. Então é quando tu olha para o poço, para o teu poço, e aí é daí que vem chegar ao fundo do poço, e entende que absolutamente tudo que você viveu aqui neste planeta lhe somou a sua luz, lhe deu experiência, consciência. E aí quando você se liberta do sofrimento, essa consciência vira luz. E aí ela volta para você aqui na Terra, né? Então nós estamos falando de encarnações. Eu diria que o gatilho mais profundo do poço é quando nós alcançamos o poder das encarnações passadas de forma simultânea, ou seja, entendemos, chegamos à consciência, não só o conhecimento, mas a consciência sobre o processo de simulação que funciona todo ao mesmo tempo. Mas a magia é consagre a água de lua azul, água de poço, consagrada na lua azul, para acessar suas vidas de forma simultânea e trazer todos esses conhecimentos para a vida atual. Então, também falamos que o poço é o templo da água, digamos assim, né? O segundo poço que eu vou falar dentro da bruxaria contemporânea, o segundo templo que eu vou falar dentro da bruxaria contemporânea é o arco-íris, que seria o nosso templo de fogo. O arco-íris nada mais é do que prismas de luz, né? Da refração da própria luz. Por isso é o templo de fogo. E ele nos ensina que cada um de nós tem o seu arco-íris pessoal, ou seja, o nível de consciência, porque o arco-íris é uma escadaria, ele possui degraus, ou seja, níveis de elevação da luz, é diferente para cada um de nós. Então, onde um está num nível de consciência, o outro não está. E, ao mesmo tempo, também na vida, né? Nós temos uma consciência emocional e aí a consciência racional não é tão evoluída. Nós estamos em lugares diferentes, em elevações diferentes, né? E isso é a egrégora do templo arco-íris. Obviamente que consagrar brilhos, tanto os comestíveis quanto os para banhos de brilho, né, acessa o campo do arco-íris. Eu gosto muito do templo do arco-íris para jornadas e para meditações. Então também consagro água para o arco-íris. E aí a água da chuva, que é a água que cai do céu, certamente é a melhor, a mais recomendada, né? Mas aqui no arco-íris, perceba que esses degraus, esses níveis de luz que cada um de nós tem na sua consciência, ele pode ser trabalhado, pode ser mexido, né? E quem faz isso é o terceiro templo que eu vou falar, que é o labirinto. O labirinto como templo, ele leva luz para dentro daqueles lugares que nós ainda estamos no inconsciente, que nós não temos acesso. Então, o elemento do próprio arco-íris, que é o fogo, precisa agora se espalhar. E como que isso se espalha na luz? Através do ar. Não, o fogo se espalha através do ar. Então, o labirinto é o templo do ar. Muito ar. Para levar a luz, para levar a chama, para levar as prismas em todos os lugarzinhos que estão escondidos. Então, também é um movimento, agora na lua azul, da consagração dos labirintos. Os externos e os internos, o que nós temos dentro de casa. E se você não tem o seu labirinto mágico de construção e de trabalho, fica a dica que a defumação consagrada na lua azul, ela trabalha no prisma do labirinto também, né? Que é esse ar de
vibração interna que clareia o labirinto, ou seja, a cabeça, a consciência, o ar, diante daquilo que ainda não está certo o acesso, né? Ainda está nas sombras, escondido, enfim. Essa é a minha grande dica. E não consagre água para o labirinto. O que o labirinto não precisa é de ataques emocionais, né? O labirinto precisa de racionalidade, de clareza para ser decifrado. Todos os nossos labirintos, todos, né? Enfim. E o quarto templo é o da árvore. E aí é que a gente pode ir para a ideia da Yggdrasil, da Cabala. Na Yggdrasil nós falaríamos de todos os portais a partir de Midgard, de Gebo, né? E eu chamo a atenção assim para Nautes e para Urus, de quem tem mais estudo, que são as passagens em Urus na passagem de vida, né, nos ritos até mesmo de maturidade, e Nautes entre mundos, né? O mundo da névoa pertence aos iniciados, né? Niflheim, né? Por aí. Mas na bruxaria contemporânea, que nós não ficamos na egrégora da Cabala, que se fosse falar de Cabala eu falaria da energia dos acessos a Sefirotes e todos os caminhos, enfim. Nós temos a Torre da Coroa do Sul, que é o nosso templo de portais, como Alice, que entra na árvore, né? É o templo da árvore, acessar outros mundos. E aí esse é uma egrégora no campo mórfico de templos, do templo incorporar essas passagens. Dessas passagens que eu falo nos espelhos de luz azul do templo, dos espelhos onde todas as pessoas vão e vêm no templo, das dimensões paralelas, mundos sobrepostos e tal. Como na torre, nós saímos daqui, passamos no templo astral, na lua, Júpiter, nas estrelas reais, Amaryllis, enfim, Roda de Prata. Então são todos lugares quanticamente manifestos através da torre. Ou de outros templos que funcionem na mesma egrégora da árvore da vida. É isso, são estes. E, obviamente, que para a árvore o elemento é terra e eu consagraria terra de floresta, né? Mas também faria a consagração das 21 águas para regar esta árvore. Então é assim que as águas e todos os elementos mágicos são usados depois na roda, devolvendo essa energia para aquela tua magia que vai acontecer lá em setembro, mas você precisa deste movimento mágico. É isso. Eu sou a Kanda, dos Imortais da Terra, e fica ligado que a gente tem muitas preparações para essa lua azul diante das 13 matriarcas. E se você quer saber mais sobre os 4 templos, eles estão lá nos estudos das 13 matriarcas, porque sim, a lua azul é considerado o principal acesso às 13 matriarcas diante da humanidade. Lá no nosso colégio digital, no estudo das matriarcas, vai saber sobre elas e sobre os templos também, certo? Voltamos com mais dicas.